Gente, será que estamos vivendo uma grande inflexão do universo das terapias corporais? Esse é um vídeo provavelmente sem edições. Bom, o Fórum Haitiano acabou, tem 2 dias que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Precisei desses 2 dias para descansar, para integrar. Minha forma de integração é dormir, descansar muito, observar meus sonhos, desenhar e escrever. Escrever na mão. Escrever mesmo, igual antigamente. Escrever até a mão doer, né? Eu espero que esse hábito não se perca entre a gente. E dentro desse universo das redes sociais, tem muita estratégia para captar a sua atenção, né? Estratégia de tempo, de rapidez, enfim, vários processos aí, né? Então, conteúdos curtos para a pessoa ficar aqui de fato, mas que não fica. Então, mas eu tô querendo muito mostrar a minha partilha que seja mais conectada com realmente a minha partilha que eu escrevi, sabe? Sem edições. Então, esse vídeo não vai ser um vídeo de roteiro, de edição, provavelmente eu não vou colocar legenda. E eu acho que fica mais coerente, né, com essa minha intenção, eu ler aquilo que eu escrevi, né? Então, bom, para quem não conhece, eu sou Kamaline. A minha origem dentro das terapias corporais vem através da análise bioenergética. E depois com outras formações, né, mais neo-reichiana, então fiz o caminho contrário, né, até chegar na pesquisa do Reich. Mas eu não tenho uma formação clássica, assim, reichiana. Eu comecei me pós-Reich depois que eu comecei a estudar ele, né. E, enfim, e isso vai se mostrar aqui com algumas curiosidades também um pouco sobre mim, né. O Fórum Haitiano, um dos temas era o tema da contemporaneidade, né? Então, tiveram temas muito interessantes, né? Mas com coisas que se apareceu no campo que a gente possa criticar pra gente se rever, né? Então, minha forma, assim, de escrever e de observar é muito de acordo com a vulnerabilidade, onde eu observo as vulnerabilidades, onde eu tento trazer até para o meu trabalho, minha forma de ser. Esse tema da vulnerabilidade tem sido um tema muito importante para mim nesse momento, porque eu estou atualizando, né, a minha forma de ser, a minha forma de trabalhar, e eu espero que nós, como terapeutas, a gente possa manter, sustentar esse espaço de como que a gente precisa se atualizar durante tempos e tempos na vida. E para isso existe o processo de fechamento de ciclo, morte e luto para algo novo nascer, né? Então o meu olhar é um olhar que tá mais baseado, é uma ótica mais da vulnerabilidade, tá? Então cada um teve a sua interpretação lá daquele momento, de acordo com o seu momento pessoal também, né? Então durante tempos a psicoterapia foi moldada por referências masculinas, hétero e brancas. O fórum tentou se atualizar. Trouxe pautas importantes sobre o racismo, as agressões e traumas vindos do masculino, a coraça e a problemática da branquitude. Foi rico testemunhar o que apareceu no campo. A presença de figuras de referência, para muitos ali, né, dos dinossauros, né, da galera dos terapeutas haitianos, que curiosamente alguns dos dinossauros dos terapeutas haitianos e bioenergéticos nem estavam ali, e provavelmente porque são pessoas que nem participam de algum instituto, sabe? Estão ali na sua casa, atendendo ali no micro, e de vez em quando atende, sabe? Tem essa galera que tá por aí que muitas pessoas até nem conhecem onde eles estão, o que eles fazem, o que eles comem, né? Bom, mas teve nesse campo, né, apareceu pontos de tensão importante, onde homens cis mais velhos, professores, terapeutas, né, se manifestaram nesse campo, no seu crescimento de defesa, da sua manifestação da sua defesa. Que fala muito sobre esse perfil, desse tipo, né? Desse tipo de homem, né? Que é tal, que fala sobre a tal couraça da branquitude, que foi uma dos temas que o Gustavo trouxe. Então, é muito interessante como esse perfil tem dificuldade de voltar a olhar para si, para se vulnerabilizar. Tem uma grande dificuldade de se render, de flexibilizar e ter coragem de olhar para o próprio erro. E tem sempre essa mania de se justificar. Esse homem, tendo a oportunidade de se curar
curar o campo, né, na frente de um outro homem mais jovem, gay, super educado e cheio de conteúdo, mostrando de forma pacífica e com paciência porque não se deve usar o sufixo ismo para falar de homossexualidade. Gente, isso apareceu em pleno 2025. A população mais reprimida desenvolveu a couraça de se silenciar, porque foram silenciados. E a couraça desse tipo, né, que está no topo da pirâmide, desenvolveu a couraça de invadir, de se impor, de ser superior, de abafar. Curiosamente, tanto Reich, né, fala sobre a psicologia da massa do fascismo, né? De forma sutil, aparece essa tentativa constante de se justificar para ensinar, ao invés de simplesmente pedir desculpas. E se atualizar na frente de todo mundo. E mostrar que pode aprender com o próximo. E que pode aprender com esse próximo que é o seu diferente. E que é uma pessoa mais nova também, que é um jovem. Jovem comparado, né, a esse homem. O Reich, ele deixou o caminho. Ele mostrou que esse processo é horizontal, ou deveria ser horizontal. E como um dos professores ali ele trouxe a terapia não como um processo individual, mas como um processo dual, porque é uma relação. Então é preciso ter troca. Eu acho que para essa couraça desse tipo é bem mais difícil de ser flexibilizada. Por todo o contexto de manobra de massa, racista, falocêntrica, fascista, repressora, purista e segregadora. E eu quero que você fique com essa palavra também, essa coisa da segregação, tá? Porque, no fundo, essa estrutura está baseada numa força da sua própria impotência, disfarçada de potência. Mas nada mais é do que a agressão que surge do medo. O discurso do professor Gustavo sobre a branquitude fica claro o quanto precisamos olhar para o medo. É preciso entrar em contato quando a couraça gera uma personalidade que se torna autor da violência. E quando foi apontado no campo simbólico, isso foi muito incrível que aconteceu. Quando uma mesa de professores pretos, né, na parte da tarde se formou, a banca, ela já teve um tempo muito curto naquele momento, né? É como se essa voz tivesse sido realmente reprimida. Mas é claro que não foi intencional, gente. É mesmo discurso que, ai, nem todo homem, sabe? Ai, não fui eu que montei isso. É aquilo que apareceu no campo. E foi uma das denúncias, né, que o Gustavo ele fez quando ele estava falando sobre o problema da branquitude. Ele é um homem branco falando sobre o problema da branquitude, falando pra gente, né? Por que aconteceu? Na parte da manhã, tinha uma banca, né, de terapeutas, em sua maioria homens, mas tinha mulheres também, mas todos brancos. Na parte da tarde, né, que tinham 3 profissionais ali pretos e um branco falando sobre branquitude. Só que o tempo vazou, atrasou pra caramba, né? E era um espaço que tinha tempo para ser finalizado, ou seja, a banca da tarde ficou muito mais corrida. E é óbvio que ninguém ali fez isso de propósito, gente. É óbvio. Mas é aquilo que se manifestou no campo. É isso que ele mostrou, né? E aí tivemos esse levantamento da defesa do masculino novamente, que é querer justificar e querer falar, né? Então, gente, isso se manifestou no campo simbólico e que é uma manifestação do nosso contexto social. Será que não conseguimos sustentar esse cargo para a gente se desconstruir enquanto coletivo? Se tem algo para mim que é um marco de Reich e do Lowen também, é como esse processo ele deve ser horizontal. Precisamos ter coragem de flexibilizar, da gente se vulnerabilizar. E principalmente esse tipo, né, de personalidade que está no topo da pirâmide, se recolher, está na hora de se recolher, está na hora de se render. É oportunidade para isso. Sobre o contemporâneo, sentimos a falta de representantes da comunidade LGBTQIAPN+, dos PDCs,
trouxeram, e os professores, né, terapeutas, eles trouxeram muitas referências dos povos indígenas. Mas cadê os alunos indígenas? Cadê os futuros terapeutas indígenas? Cadê a troca de saberes também entre os jovens, entre os novos que estavam ali, né, participando e perguntando e ensinando também para aqueles mais velhos? Cadê essa humildade de abaixar a cabeça e falar, nossa, eu estou aprendendo com você? E uma das pautas mais importantes da contemporaneidade é a problemática, para mim mas acho que para muita gente, é a coraça virtual. Né? A coraça virtual, enfim, é um nome que eu acabei dando aqui, mas eu acho que resume bem. Mas antes disso, falando sobre uma outra coisa, né, que eu escrevi aqui, eu acho que profissionais de saúde mental, social, coletiva, né, nós devemos ver essa situação que aconteceu ali como uma oportunidade. Não adianta apontar o dedo. Até porque quando a gente faz isso, fala muito mais sobre uma síndrome de inferioridade narcísica. É eu e o outro, sabe? Eu e ele que é o errado. Então, é sobre uma estrutura de encoraçamento coletivo. Esses caras, eles também precisam ter uma base, uma rede, uma estrutura onde eles possam confiar para aí sim eles poderem se render. Quando eu cheguei no fórum, eu não vim de nenhum instituto marcante ali, né? Ali, na verdade, era um lugar que aqueles professores eram representantes de institutos e tinham muitas panelinhas, e isso acontece em muitos lugares, né? Do instituto onde você veio, né? De onde você é afiliado, né? E claro que muita gente ali também não era, né, de lugar nenhum, né? De algum instituto e tal, né? Tem o seu caminho individual próprio. Mas foi curioso ver que quando algumas pessoas me perguntavam por quais dos cursos eu passei, professores e da onde eu vim, quando eu falava certos nomes de cursos e professores, e aquelas pessoas não conheciam, quando isso acontecia, era curioso porque, na sua maioria, elas não manifestaram curiosidade. Isso para mim foi um marco muito forte. Sabe, cadê o olhar do curioso, sabe? A criança, ela é curiosa. Então, assim, a vitalidade, quando a gente está num campo vital, potente, nós nos tornamos seres vivos, curiosos. E foi muito marcante, né? Esse espaço de perceber que quando a pessoa não conhecia aquilo que eu estava falando, ela não despertou pela curiosidade, mas sim pelo olhar ausente e desconectado e isolado. Essa pessoa, quando não conhecia, ela ignorava. E eu vejo que esse é um grande mal dessa contemporaneidade, que são sobre relações rasas, rápidas, que não sabem lidar com as frustrações, que não sabem lidar com o desconhecido, sobre os apps de relacionamento e redes sociais, onde quando eu não gosto de você, ou eu não sei quem você é, ou eu bloqueio, ou deixo de seguir, ou eu só passo. A dificuldade das pessoas, né, desse ato do não saber, e eu acho que esse é um grande problema deste momento. E com a IA e com a inteligência artificial, todo mundo parece saber tudo. Inclusive ninguém mais escreve, né? Então, será que teremos um aumento dessa coraça digital coletiva, rígida, narcísica, que continua sendo repressora, que continua sendo conservadora? Com essa máscara digital de boa gente, de alta performance. Aí, falando em boa gente, eu acho que há uma coraça entre nós, terapeutas, que é sempre querer parecer ser boa gente, né? Eu acho que esse é um lugar muito importante para os terapeutas estarem nós, né? A gente tá sempre se trabalhando para não cair nessa armadilha, sabe? Para mim ficou muito marcante também no campo essa dificuldade coletiva da vulnerabilidade. São uma grande massa de pessoas que mostram: eu estou super ouvinte, eu estou aqui para você, eu te vejo, eu vejo o belo em você.
Isso é muito legal. Só que quando a gente se reúne, todo mundo tá nesse lugar, isso parece de uma forma sutil um cartão de visita, sabe? Um marketing terapêutico. Quase todo mundo tentando, não todo mundo, claro, eu tô generalizando, mas tem uma tendência a mostrar que talvez eu seja um bom terapeuta, porque eu posso estar aqui pra ver o belo em você e te escutar, sabe? E cara, cadê a vulnerabilidade da galera, sabe? Cadê o choro, né? Cadê a raiva, né? E sim, né? Alguns ali se manifestaram e nas conversas íntimas alguns se manifestaram, mas a minoria. Eu gosto muito quando o Lowen, no final ali, né, da vida dele, quando ele começa a falar sobre o processo de rendição, e ele começou a trabalhar muito esse espaço nos exercícios de bioenergética, sobre como trabalhar a rendição. E ele trouxe que, né, num tempo ali na vida dele, todo dia ele chorava. E eu acho isso muito bonito. E ele trouxe essa visão, sabe, da potência da vulnerabilidade, que pra mim é uma coisa muito, muito importante, né? Então, não seria aqui também um espaço pra gente mostrar os nossos dois lados? Onde aqui eu também posso mostrar minha dor, aqui eu posso mostrar meu peso, aqui eu posso até mostrar o meu cansaço. E eu posso te mostrar isso, sabe? E não tá só apenas nessa tentativa de mostrar o quanto que eu tô disponível pra você. Porque a gente já tá disponível pros clientes. Pô, tem que ter um lugar que a gente não tá disponível, sabe? Isso é muito importante. Então foi interessante que uma das oficinas que eu fiz, que falava sobre o segmento ocular, o terapeuta ele orientou que ali a gente mostrasse, através dos nossos olhos, a nossa história. Que pudesse ver e enxergar a história do outro pelos olhos, mas que revelasse a nossa história. Eu tenho certeza que a história de todo terapeuta não é de potência, não veio da potência, né? Na maioria dos casos, a gente chega aqui pelo trabalho em cima das dores, dos traumas, das feridas, até descobrir que isso é importante, isso impactou, isso revolucionou nossa vida e a gente deseja trabalhar com isso, né? Então, foi curioso ver que muitos ali só relataram a público o quanto viram belo no outro, o quanto viram as histórias belas e o quanto sentiu a potência no outro. Isso também acontece, também aconteceu. Mas eu achei muito curioso que a maioria que falou mais da potência, falou mais do belo, falou mais, né, tanto em ver quanto, né, a possibilidade de ser vista, assim, né? E poucas pessoas, algumas falaram, mas poucas pessoas falaram verbalmente sobre o feio, sabe? Sobre a dor, sobre o peso, sobre o que sentiu, né, de dor e o que viu de dor. E é claro que temos histórias belas de potência, de superação, de força e de potência orgástica. É claro que sim. Mas nas nossas origens, nós viemos de histórias também de dor, de angústia, de tristeza e trauma. Se eu não vou revelar para essas pessoas, além da minha terapia, mas para esse coletivo, isso vai ficar onde no meu corpo? Então, quando uma massa de novos terapeutas se levantam para apontar os problemas dos antigos dinossauros encouraçados, né, que não se atualizaram, né, nesse mundo contemporâneo por medo da vulnerabilidade, e que isso também é importante, mas a gente precisa olhar para o nosso medo, para o nosso bloqueio, para a nossa vergonha da gente se vulnerabilizar enquanto terapeuta. Se não fizermos isso agora, daqui a 20, 30 anos, vamos nos tornar os próximos dinossauros que não se atualizaram corporalmente. Diante de tudo isso, final de semana teve, sim, de fato, a curva orgástica que tanto o Reich traz pra gente. Eu saí bem remexida, mas cheia de entusiasmo para me apropriar cada vez mais desse caminho. Então, nesses 2 dias eu entrei nesse espaço de relaxamento e de integração disso tudo, e eu acho que a curva orgástica foi bem feita,
teve carga, teve momentos de tensão, teve carga, teve momentos de descarga e teve subida e descida dessa curva algumas vezes. Então, no final, eu acho que foi tudo muito bem aproveitado e foi uma boa experiência.